Olá, estudantes, quarto ano, turma do Acelera. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Mauricéia Joana. O nosso tema de hoje é Entendendo um Resumo. É um novo gênero textual, diferente um pouquinho do que a gente vem estudando nas nossas aulas, né? E aí, a gente vai conhecer hoje esse resumo, suas características, como produzir um resumo. Eu espero que vocês me acompanhem aí e no final da nossa aula vocês compreendam direitinho como fazer este resumo e para que ele serve. Mas, claro, antes de a gente iniciar a nossa aula, a gente começa falando os nossos recados diários, que vocês que nos acompanham aí já sabem direitinho como funciona, não é? É a nossa aula que começa às 7h30 da manhã, 7h30, estamos aqui neste momento, agora, na TV Nova Nordeste, Nova Educação, e vocês que já estão aí prontinho, com seu material organizado, aguardando a aula, seja muito bem-vindo. Vocês que estão aí assistindo, seja professor, estudantes, familiares ou qualquer outra pessoa que gosta das aulas do Educa Recife. Então, muito bom dia e muito bem-vindo. Além da TV Nova, a gente também sabe que tem bastante gente assistindo a aula pelo aplicativo do Educa Recife. Aqueles que já estão com tablet ou que já baixaram no seu smartphone. Você ainda não baixou? Pois aproveita que o QR Code está aí na tela, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e baixe o aplicativo do Educa Recife para poder assistir às aulas de forma mais interativa. Por quê? Porque pelo aplicativo você pode entrar, você pode conversar conosco, responder os desafios, participar aí da nossa aula. Então, você que é estudante, professor da Rede Municipal de Recife, pode fazer isso. É só entrar, fazer aí o seu login e você pode participar da aula conosco através do chat pelo aplicativo do Educa Recife. E se além você não conseguiu aí pela TV, não conseguiu pelo aplicativo, hoje não teve como assistir a aula ao vivo, não tem problema. Temos reprise no horário da tarde, às 14 horas, e temos também a aula no YouTube, né? Daqui a pouco vai estar lá, para que você possa acompanhar. Não só essa, mas todas as aulas que a gente já deu aí, estão todas arquivadas, guardadinhas, as aulas do primeiro ano, do segundo, do terceiro, todas as aulas de Educa Recife estão lá no canal e você pode navegar à vontade e conhecer todos os professores de nossa equipe e, claro, rever a aula da professora Mauricéia, do quarto ano e aceleração. Ok? Muito bem, recados dados, todo mundo agora já sabe como fazer para acompanhar a aula, já sabe qual é o nosso tema de hoje. Eu não poderia deixar claro de falar para vocês e de chamar, não é, a nossa professora que vai fazer com que tudo isso aconteça, essa participação no chat. Eu estou falando de quem? Da professora Márcia. Tudo bem, professora Márcia? Olá, professora Mauricéia, tudo maravilhosamente bem. Então, sejam muito bem-vindos, estudantes. Já saiu aqui, ó, dando bom dia para a gente, Mauricéia, Salomão, a Ana. Então, aqui todos sejam muito bem-vindos. É isso aí, Salomão, Ana e todos os outros que já estão aí participando conosco, que já estão acompanhando nossas aulas. Sejam muito bem-vindos, como disse a professora Márcia. E também seja muito bem-vinda Gisela, que é a nossa intérprete de Libras hoje, que está aqui conosco, fazendo a tradução dessa aula para que muito mais pessoas possam acompanhá-la e compreendê-la. E, além de tudo, também queremos, como sempre, cumprimentar a nossa produção, que está aqui conosco sempre. Será que está faltando alguém, professora Márcia? Olha, a Evelyn já está perguntando por alguém aqui, que é uma pessoa, um serzinho, Mauricéia. Você imagina quem é? Olha a Evelyn, Carijó chegou para você, minha querida. É isso aí, Carijó. Carijó agora ele está comportadinho, professora Márcia. Ele fica aguardando que chamem ele. Se não chamar,
Ele não vem, porque ele agora virou uma estrela. Ele está se achando. Que antigamente ele já chegava aí acordando todo mundo pela manhã. Mas agora ele fica aí esperando, caladinho, quietinho, que as pessoas chamem. E aí a Evelyn lembrou dele, né? A Evelyn chamou, fez aí o papel. A Evelyn e a Ana, que já está reclamando aqui, que foi ela que perguntou primeiro, viu? Eita, tá certo. O importante é chamar. Chamou, ele chega. Olha aí, cantando como sempre e acordando vocês. Porque, inclusive, eu estou sentindo falta de alguns aí que não foram chamados, que não foram falados. Cadê vocês? Carijó já acordou, a aula já começou e eu estou sentindo falta. Cheguem aí, vamos lá, vamos começar a trabalhar falando sobre o resumo, que é a nossa aula de hoje. Entendendo um resumo. O que será um resumo? Que gênero textual é esse? De que é que vai falar? Será que vocês têm alguma ideia? Será que vocês têm alguma noção do que é um resumo, gente? Então vamos estudar ele na aula de hoje. Nós vamos estudar o que é, né, o conceito do resumo, o que é um resumo, e também vamos ver as principais características de um resumo. Então, a nossa aula de hoje vai falar basicamente sobre isso. Resumo, o que é e suas características, para que no final da aula você possa sair daqui compreendendo e produzindo, viu? O que é muito importante, porque o resumo é uma produção, né? Você produz um texto e esse texto é baseado em outro. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Mas aí a gente vai iniciar nossa aula pelo nosso momento de leitura. Eu estava sentindo falta de ler com vocês, sabe? Já estava com saudade. Esses dias afastada de vocês, assim, faltava a energia da leitura matinal, né? A leitura que a gente faz todas as manhãs, que eu trago para vocês. E aí, hoje eu trouxe um tema, ó, bem interessante. Será que vocês conhecem a história do Bumba, meu boi? Vamos falar sobre isso. A gente está no mês de junho, né? A mês de festas típicas, de típicas, danças regionais. E o Bumba Meu Boi é uma dança regional da nossa região, do Nordeste, tá? Então, será que vocês conhecem a história do Bumba Meu Boi? Se vocês não conhecem, eu vou trazer um pouquinho dessa história, tá? E aí vou aproveitar, como sempre, né, que eu não poderia deixar de fazer, trago uma dica de leitura da árvore de livro, porque aí vocês vão acessar e vão poder conhecer um pouquinho mais sobre essa história, dentro de uma versão diferente, uma leitura bem tranquila, bem legal, tá? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da história do Bumba Meu Boi. Professora Márcia, a senhora conhece a história do Bumba Meu Boi? Eu conheço e eu acho muito legal essa história, viu? Eu acredito que se tiver algum estudante que não conhece, ele vai gostar muito. Ela vai gostar muito. É verdade. Então, vamos lá. Olha só. A história fala basicamente disso aí. Mãe Caterina e pai Francisco é um casal de escravizados que vivem em uma fazenda no sertão. Grávida, Caterina sente o desejo de comer a língua do boi mais bonito do dono da fazenda. Para satisfazer o desejo de sua mulher, pai Francisco rouba o boi preferido do dono da fazenda. Mata o animal e retira a língua para que sua esposa possa comê-la. Vê que perigo Caterina fez o pai Francisco passar. O vaqueiro fica sabendo do roubo e da morte do boi e avisa seu patrão. Esse vaqueiro é um dedo duro. Enfurecido, o dono das terras jura vingança e parte em busca do casal. Aí, no fim da história, os personagens conseguem ressuscitar o boi e, como agradecimento, o dono da fazenda promove uma festa. E aí, gente, veja só que interessante. Nessa história todinha, nesse enredo, nesse desenrolar, tem muita dança, muita alegria, os personagens aí se apresentando, e é uma história muito legal, muito interessante. Mas é claro que eu não contei a história toda. Eu contei os principais pontos. Eu falei aí para vocês dos principais pontos sem fugir da história, sem fugir do enredo. E esse é um ponto importante no resumo. Eu resumi a história, mas eu não contei ela toda. Eu fiz com que vocês compreendessem o que se passou na história do Bumba Meu Boi.
Esta, claro, é uma das versões, porque como qualquer história, como qualquer conto popular, tem várias versões. É aquela história de quem conta um conto, aumenta um ponto, e aí quem vai contando ou vai escrevendo a história do Bumba Meu Boi, vai acrescentando uma coisinha aqui, tirando outra ali, mas no geral, o resumo é esse. A história se passa dessa forma. São os personagens de Caterina e de Francisco, e Caterina está grávida e tem desejo de comer a língua do boi. E aí, a língua do boi, do boi preferido do patrão. E Francisco, é claro, vai atrás desse boi, mata o boi, corta a língua, e é uma história muito bonita e muito interessante. Então, como a professora Márcia falou no início, se você não conhece essa história, você pesquisa e procura conhecer, porque é uma história nordestina muito legal, muito interessante. E uma forma de você conhecer a história pode ser através deste livro aqui. Este livro, ó, O Bumba, Meu Boi Bumbá, de Roger Melo, da editora Global, tá? E onde é que eu encontro este livro? Ah lá, ó, na árvore. É uma dica, tá certo? Você encontra este livro na árvore de livro. E aí ele vai contar de uma forma engraçada, interessante, a história do Bumba Meu Boi. É muito legal. Não deixe de acessar a árvore e ler essa história. Só para vocês lembrarem, né? Vocês precisam acessar a árvore fazendo o login. E aí, lembrando sempre que você precisa colocar REC e sua matrícula para poder fazer o login da árvore. Ou pelo aplicativo, que você pode ir direto. Não é isso, professora Márcia? É, sim, professora Maurícia. Inclusive, aqui a Pamela, ela falou que ela já escutou essa história, viu? Então fica a dica aí para você agora fazer a leitura, viu, Pamela? E a Ana, uma das Anas que estão por aqui, né? Ela falou de Caprichoso, né? Aquela lá pro lado da região norte, né, Mauricéia? É do Pará. É do Pará, né? Acho que é Pará. Pronto. Então, ó, muito legal. Lembrou aqui que tem aquela, inclusive, aquela disputa, né? Das duas. Dos Como dois é? bois, né? O Caprichoso e o outro, eu É, também esqueci. Lembra agora? Quem é. falou aí? Foi a Ana, foi? Hein? Foi a Ana que falou sobre o Caprichoso? Foi a Ana, lembrou do Caprichoso, né? Que tem o grupo, né, lá do Caprichoso, lá da região norte. Ah! Mas eu não lembro da outra também, não. Mas se vocês lembrarem, aí Olha, fala de aí pra acordo gente. aqui com a minha produção, que não falha nunca, é o boi garantido. Garantido é mesmo, é mesmo. Garantido e caprichoso. É, Eita, boi. lindo, belíssimas apresentações lá mesmo. Isso, garantido e Vamos caprichoso. lembrar. Pois é, é uma versão diferente aí da dança do boi, gente. É uma versão diferente. Mas olha, entra lá na árvore e lê o livro, conhece um pouquinho a história do Bumba Meu Boi aí, da Caterina e do Francisco, tá? Mas olha, Mauricéia, por que você está falando tanto disso se a nossa aula é sobre resumo? Pois é, gente. Vocês sabem o que é o resumo? O resumo é contar, né? É escrever aí de forma breve, abreviada, uma história. E eu fiz o resumo dessa história. Eu trouxe o resumo da história do boi bumbá, né? Do Bumba Meu Boi, tanto faz falar boi bumbá ou Bumba Meu Boi, para que vocês compreendessem como organizar um resumo, tá certo? Então eu trouxe através da história o exemplo de um resumo. O resumo é isso, é um texto produzido a partir de outro texto. Então, a partir da história do Bumba Meu Boi, eu fiz aí o resumo para vocês. Eu quero resumir alguma coisa, eu tenho que fazer a leitura de um texto base, de um texto fonte, eu tenho que ler o texto na íntegra, tá? Total. E aí depois eu saio pontuando, colocando os principais pontos dessa história, desse texto. Então, o resumo é isso, é um texto produzido a partir de outro texto. Resumir significa abreviar, sintetizar, reduzir. No resumo, são escritos os pontos essenciais, as principais ideias desenvolvidas no texto-fonte. Então, como eu falei para vocês, primeiro eu tenho que ter um texto, né, uma história, um filme, pode ser qualquer coisa base. E aí eu vou contar aquela coisa em poucas palavras. Mas veja, não são as minhas palavras. Eu vou ser fiel ao texto, tá? Eu não vou poder sair inventando, mudando o final, colocando outras coisas, não. Eu vou escrever os principais
pontos daquilo que eu li, o que eu ouvi, o que eu vi. Mas precisa ser fiel, tá? Não pode mudar. Para que o resumo seja feito, precisamos ler e compreender o texto e escrever em poucas linhas e com nossas palavras sobre o que de fato é importante nele. Muitas pessoas produzem resumo para estudar em determinada matéria, por exemplo. Vamos dizer que está perto da prova de língua portuguesa e você quer rever a matéria, quer lembrar dessa matéria, e aí você pode ir fazendo um resuminho do que você estudou, tá certo? Então, você vai colocar os principais pontos daquilo que você leu. Não vai poder aumentar, não vai poder diminuir, não vai poder colocar suas impressões. Isso aí é outra história. O seu resumo são os principais pontos daquilo em que você se baseou. Como já disse, pode ser um texto escrito, pode ser um livro, pode ser um filme, mas precisa ser fiel, tá certo? Ao texto base, ao texto fonte. E aí, o resumo é um gênero textual em que temos que ter duas habilidades. Duas habilidades que às vezes não é muito fácil, não é, professora Márcia? Ter uma síntese e ter uma objetividade, não é tão fácil assim, mas a gente treinando a gente consegue, não é verdade? É verdade, até porque tem, às vezes, estudantes que eles acham que resumo é ele pegar partes do texto e sair copiando, né? Não, precisa ser o quê? Você compreende tudo que você... E depois você vai falar com as suas palavras o que você compreendeu, sendo fiel ao que você leu. Por exemplo, se for uma história, sem inventar, sem criar nada, exatamente como está ali, mas com as suas palavras e de forma resumida. E não sair copiando tudo que está ali no livro, né? Aí não é resumo. Isso, inclusive se você faz isso, eu vou fazer um resumo, mas como é um texto curto, você corta um pedacinho daqui, outro pedacinho dali, outro pedacinho de lá, e aí o que é que vai acontecer? Um texto fatiado, sem coerência, não vai ser coeso, você não vai compreender no final. E além de você tem que lembrar sempre que seu texto pode ter um leitor além de você, e esse leitor precisa compreender o que está lendo, porque você até pode entender que foi você, afinal, foi você quem leu o texto fonte, o texto base. Mas se, por exemplo, outra pessoa pegar o seu resumo, ela vai compreender? Então, não pode ser ficar cortando, fragmentando o texto, não. Tem que ser ler o texto e colocar os principais pontos numa sequência que dê para a gente, qualquer pessoa que pegar o seu texto, compreender. Qualquer pessoa poder ler o seu resumo e entender o que foi que você quis passar ali. Como é que você entendeu, né, o que você escreveu sobre aquele texto base. Então, uma das coisas importantes, como já se falou, é a síntese. O que é a síntese? É a explicação resumida de alguma coisa. Então, eu resumo, não é? Eu abrevio aquele texto que eu estou falando, aquele filme, aquela fonte, aquela base ali. Eu resumo de forma sintética, curta. A síntese é isso, eu não posso ficar aumentando, escrevendo muitas palavras, porque aí deixa de ser um resumo. E a objetividade é que represente o texto-fonte de maneira fiel, objetiva. Não pode ir aí passando, criando muitos caminhos para que tire o foco do seu resumo. Então, isso é a objetividade, certo? No resumo, são apresentados os pontos essenciais, ideias ou fatos principais que foram desenvolvidos no decorrer de outro texto. Né? É esse ponto que você precisa compreender claramente, por isso que eu estou sempre repetindo. É a partir de outro texto, de outra base, que você vai criar o seu resumo, sendo fiel, abreviando suas ideias, mas que ela precisa ser compreensível. Isso não pode deixar de ser. E aí, os pontos são expostos de forma abreviada, sempre respeitando a ordem em que aparece no texto-fonte. Eu não posso sair trocando, por exemplo, um acontecimento que foi lá do final da história, eu colocar no começo, por exemplo, eu começar dizendo que o boi morreu, que Caterina comeu a língua do boi, porque aí eu vou estar trocando a ordem dos fatos e talvez não fique tão compreensível. Então, no resumo, eu preciso sair pontuando as coisas desde o início. Aí vamos pensar no resumo da história do Bumba Meu Boi. Tem dois personagens, Caterina e Mateus, não, e Francisco, pai Francisco. E aí a Caterina estava grávida, queria a língua do boi, e
a história vai se desenrolando e você vai entendendo como se passou, através do resumo, desde o início até o final, o desfecho dessa história, de forma breve, abreviada, mas que você possa compreendê-la. Tá? E aí a gente pensa um pouquinho, mas tudo bem, eu preciso sintetizar, eu preciso ser objetivo, mas, professora Mauricéia, como eu faço esse resumo? Qual o passo a passo que eu posso seguir? É muito simples como você pode fazer esse resumo. E aí, professora Márcia, eu queria saber, será que os estudantes que estão aí no chat já fizeram alguma vez na vida algum resumo? Na escola, para estudar? Será que eles já fizeram algum resumo? Será que eles conhecem esse gênero textual de que eu estou falando hoje? Eles estão falando o que aí, professora? Eles estão só caladinhos, prestando atenção. Pois é. Não, a Pamela agora ela falou que não responderam ainda a sua pergunta, mas já fica aí a deixa para quando eu estiver falando aqui vocês já estiverem ligadinhos e responder. A Pamela só falou que gosta muito de tarefa, viu? Ela ama português e gosta muito de matemática. A Pamela, a Ana disse que não, então eu acredito que ela não fez nenhuma atividade de resumo ainda, né? Porém, aí voltando àquele assunto do boi bumbá, viu? A Ana também falou anteriormente que ela era o garantido, ó. Acho que ela torce aí pro garantido, viu? Ela tem uma torcida pelo garantido, porque ela está sempre voltando, né? Sempre voltando. Pois é, gente, olha, se vocês ainda não fizeram resumo nenhum, aproveita a oportunidade e vai prestando bastante atenção como fazer um resumo. Agora, a Evelyn chegou dizendo que fez sim, viu? Ela já fez o resumo na escola. A Yasmin também disse que já fez resumo. Muito bem. Pois é, então já sabem, se vocês já fizeram, vocês já sabem basicamente o que precisam para fazer. E se ainda não fez, aproveita para compreender e conhecer o passo a passo para fazer um resumo. Primeiro, claro, você tem que fazer a leitura do seu texto base, né? Se você vai fazer um resumo de um texto, você precisa ler o texto. Se você vai fazer o resumo de um filme, você precisa ver o filme total, na íntegra, não pode ser pela metade. Então, ler o texto total, ver o filme total, tá certo? E depois, grifa, se você está fazendo um resumo de um texto escrito, claro, você grifa. O que é grifar? É destacar. Destacar o que você achou mais importante aí no seu texto, tá certo? Você grifa, você destaca, para poder depois você compreender e conseguir fazer esse enredo completamente. Tá bom? E aí, professora Márcia, depois disso, a gente pode fazer assim, o que mais? O que é que a gente pode fazer mais depois dessa história? Nesse resumo. Bem, Diga aí para mim. olha só, eu sei o seguinte, que a Pamela já chegou dizendo aqui que toda vez que ela fazia um texto, ela resumia, né? Eu acho que quando ela estuda, que ela faz eu acredito que toda vez que ela vai estudar um texto, então, para aperfeiçoar, eu acredito que ela resume. Então, é isso aí, Pamela, a gente precisa mesmo fazer esse resumo, né? Como a professora Mauricéia falou para a gente, é muito importante, porque às vezes a gente está aqui, assim, a gente está estudando e a gente quer, assim, pegar as ideias principais, não quer pegar aquilo ali tudo completo, né? Aí pega aquelas ideias principais e faz um resumo, porque aí, ó, facilita o nosso estudo, facilita a nossa aprendizagem e vocês estão, assim, indo pelo caminho certo, né, minha gente? Então, aqui, ó, quem já fez, né, como foi aqui a Pamela falou que já fez, a Yasmin, a Evelyn também. Então, é isso aí. E às vezes a gente até, inclusive, assiste um filme, né? Então, quando a gente assiste um filme, a última cena da novela, por exemplo, então a gente, eita, não assisti, como é que foi? Então você faz o quê? Um resumo. Então o resumo está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente pensa. Então agora é só escrever. É isso aí, professora Márcia. A gente, como você falou, tem que destacar os pontos principais, prestar atenção e, além de tudo isso, escrever, né? Esse é o último ponto, porque para finalizar esse resumo. Tá certo, gente? Não pode deixar. E as principais características do resumo é frases curtas,
linguagem clara e objetiva, como já foi dito aqui durante nossa aula inteira, né? As frases curtas, a linguagem clara e objetiva para você compreender direitinho. E aí, nós podemos fazer o resumo de um livro, de um capítulo, de um conto, de um artigo, de um filme, dentre várias outras coisas. O importante é você ter alguma base, né? E a partir daí você elenca os principais pontos e faz o seu resumo. Essa é a parte principal. É o princípio básico para fazer um resumo, tá certo? E a pergunta é: vocês gostaram desta aula sobre resumo? Será que vocês entenderam direitinho como fazer um resumo? Eu espero que sim, não é? A gente saiu aí falando os principais pontos, o passo a passo, como fazer esse resumo para poder, ao final, você conseguir escrever e lembrando sempre, o resumo pode ser para você, né, para você estudar determinada matéria, para que você guarde os principais pontos de uma história, de um livro, de um filme, mas também pode ser para alguém, pode ser para uma atividade na escola, que a professora solicitar, pode ser para um colega, pode ser para uma outra pessoa, para outro leitor. E aí é importante que na hora de produzir um resumo, você pense nesses pontos. Por quê? Quando a gente escreve, a gente vai escrever para alguém. E esse alguém precisa compreender essa história. Ok? Vocês entenderam direitinho? Muito bem. Então, olha aí, meu desafio hoje é bem simples. Se você gostou da aula, se você entendeu tudo direitinho, vamos fazer um resumo sobre ela? Vamos pegar aí o seu caderno e resumir o que você entendeu dessa aula. Por quê? É até importante, porque depois você não vai esquecer. Quando a professora lá da sala de aula disse assim, hoje nós iremos trabalhar resumo, você vai pegar o seu resumo que você já fez e você vai lembrar de tudo que foi falado aqui na aula da professora Mauricéia Joana. Combinado? Então, nosso desafio hoje é esse. Faça um resumo sobre a aula, tá certo? E, claro, eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá certo? E aí, professora Márcia, será que gostaram? Será que vão fazer o nosso resumo? Eu acredito que sim. Eu achei bem interessante aqui que a Yasmin falou que acho que ela já fez um resumo do dia que ela nasceu. Então, eu acredito que alguém deve ter falado, né, com ela, contado como é que foi, e ela fez assim um resumo. Eu achei bem interessante isso. E uma das Anas está perguntando novamente como é que entra na árvore de livros. Anas, a gente já explicou, inclusive hoje, a professora Mauricéia já explicou novamente. Se você está aí no aplicativo, você vai procurar até um globozinho, um planeta, clica nele e você vai mostrar uma abinha que tem árvore de livros. Aí você coloca REC, REC e precisa do número da sua matrícula. Se por um acaso não está conseguindo, confere o número da matrícula na tua escola ou pede para a diretora da tua escola ver o que está acontecendo para ver se ela consegue aí acessar junto com você, tá bom? Isso mesmo, professora Márcia. E se você não está no aplicativo, você vai colocar aí no site, né? O site pode ser Árvore de Livro, pode ser na busca, né? Na pesquisa, ou então www.arvoredelivros, e você vai encontrar, certo? Quando você entrar na página, aí sim, segue esse mesmo procedimento. Vai procurar onde tem o nome Entrar, vai fazer o login, que é colocar aí as 3 letrinhas REC e a sua matrícula. Avança e você vai encontrar aí a quantidade de livros imensa e você vai colocar, claro, se você printou a tela, se você escreveu a dica do livro que eu dei, você vai procurar ele e vai encontrar, tá certo? E fazer uma boa leitura, que é o que eu desejo a vocês. E desejo também que vocês tenham um bom dia. Quero agradecer a todos que estão assistindo a aula aí, que prestaram atenção, que participaram. Quero agradecer a professora Márcia pela participação, a Gisela, a produção e dizer a vocês, gente, que amei a aula sobre resumo. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês também na nossa próxima aula. Até lá, gente!